porque eu acho que a gente tem que reverenciar aqui o futebol desse cara. Se o Tadeu não estivesse jogando pelo Goiás em uma Série B de Campeonato Brasileiro, o Tadeu seria muito mais reconhecido pela imprensa nacional. O que esse cara tá jogando, e não é apenas em 2025, não. Eu tô falando aqui de pelo menos 3, 4 anos. O Tadeu chega no Goiás em 2019, faz uma Série A de Campeonato Brasileiro impecável. O Goiás tinha uma zaga horrorosa, Fábio Sanches e Rafael Vaz, a bola chegava toda hora. Foi um ano que o Goiás tomou 60 e tantos gols, e se não fosse o Tadeu, teria tomado 140. 140. E acima de tudo, Tim, Danilo, Jean Lopes, a hombridade desse sujeito, você entendeu? A honestidade, o caráter. Teve proposta para deixar o Goiás, ficou. Teve seu contrato renovado, ele gosta do Goiás, ele gosta de Goiânia, ele gosta do clube. Falha demais, é ser humano. Ele falha também. Mas o que esse cara tá jogando, o que esse cara tá salvando o Goiás, eu fico pensando o seguinte, Tim, o Goiás vive talvez o pior momento da sua história, ok? Pior momento da sua história. Sim. Se não fosse o Tadeu, o que tá ruim agora estaria o quê? Péssimo, acabado, arrasado. Esse cara pega demais, Tim. Ele é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. Fácil, Tadeu? Sim, pra mim sim. Já, top 4? De algum tempo aí. Pelo menos top 5, né? Top 5 aí eu imagino. Quem tá à frente do Tadeu? Me ajuda aqui. A gente tem que parar aqui. Talvez eu pegaria talvez o Rossi, o Rossi Ederson, do Flamengo? Pra mim o Everton do Palmeiras. Se a gente for pegar aqui, o Everton do Palmeiras, um ou outro aí, né? Não coloco hoje o Cássio à frente do Tadeu. De jeito nenhum. Porque o Cássio pra mim já... Oi, Jean. De jeito nenhum. Não, desculpa, Tim. Desculpe de interromper. Mas o Rossi não serve pra limpar a chuteira do Tadeu. Esse eu tô com o Jean. Ele tem que melhorar muito. Depois que você falou, eu aceito sua desculpa. Depois que você falou que o Arley é o 5º goleiro da história do Goiás, eu aceito sua desculpa. Você entende muito de goleiro. Você colocou o Edson à frente do Arley. Eu falei que o Arley é o 2º melhor. Você colocou o Arley entre os 5 do goleiro. Mas cada um tem uma visão e eu respeito a sua. Em relação ao Tadeu, o Thiago, o Tadeu é um baita de um goleiro, não é de hoje. Desde quando ele chegou aqui no futebol goiano, no Goiás, ele sempre honrou vestindo essa camisa. Lógico que tem momentos que não foram tão gloriosos assim, como todo goleiro, você disse muito bem, já cometeu falhas, mas no contexto geral ele é um baita de um goleiro que realmente fez grandes campeonatos, mesmo quando o Goiás não foi bem, como você lembrou aí, em algumas temporadas na Série A, quando o Goiás foi rebaixado, tomando muitos gols, e se não fosse ele, teria tomado o dobro de gols. Então, ontem, mais uma vez, ele mostrou o quanto é grande, né? E não tem sido grande goleiro só em cobrança de pênalti, não. No jogo, você pega o jogo lá de Catalão, ele fez defesas fantásticas. O campeonato dele de 2025, mesmo com o Goiás oscilando e não fazendo nenhuma grande partida, o Tadeu tem feito defesas memoráveis. Se não fosse ele, às vezes o Goiás não estaria nem conseguido chegar até a semifinal. Então ele mais uma vez fez a diferença, bate pênalti bem, foi um gigante nas cobranças de pênalti, pegar 3 pênaltis de 5 ali, mostra a sua grandeza de 4, né? Porque o craque só bateu 4 pênaltis, só o Eduardo que conseguiu marcar. Então o Tadeu realmente vem mostrando aí no longo dos anos a sua grandeza, o tamanho que é esse goleiro do Goiás, um dos melhores sem dúvida nenhuma do país nos dias de hoje. Ele é muito bom, ele é muito acima da média. O Danilo Dias, o Rossi aqui citado pelo time, pra mim não entra nem na lista. Eu colocaria talvez o Everton do Palmeiras, que é um goleiraço, tá em decadência, mas é um goleiraço. O Everson do Atlético Mineiro, também é um baita de um goleiro. Quem mais? Me ajuda aqui, eu tenho dificuldade, hein? São Paulo... Tenho dificuldade, não. Rafael Não é estudão, tá? Deu mais goleiro que ele. Fábio do Fluminense? O Fábio do Fluminense. O Fábio já foi, né? O Fábio tá da idade do Jean Lopes. Cuidado, o Fábio é uma história, mas... Não coloco também não, tá em decadência. Eu ainda gosto muito do Fábio também. Tá em decadência. Eu gosto, cuidado. Até hoje ele tem... Hoje duas da temporada atrás, velho. O Thiago Volpe no Grêmio também, eu vejo ele como um baita de um goleiro. Davi coloca o Rocher do Inter aqui, também não coloco nessa lista, é um goleiro de seleção uruguaia. Mas pra mim o Tadeu é mais goleiro que ele. Mas enfim... com esse Rocher, cara, ele é bom. Mas eu acho que essa questão de comparação... Ele é bom, mas o Tadeu é mais goleiro que ele. Cada um vai ter ter uma visão, mas eu coloco sim entre os 5. Se a gente for escolher aqui, cada um de nós, eu, Danilo, Jean, você, Thiago, escolher 5 goleiros no país, o Tadeu vai estar. Não. A gente pode não colocar os mesmos 5, mas o Tadeu vai estar. Davi colocou uma piada aqui na lista. Quem Léo Jardim do Vasco da Gama. Léo Jardim do Vasco da Gama. Só uma piada de péssimo gosto, né? Só uma piada. Deus é mais. Se a gente for olhar, a gente tem que olhar para
deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu querido. Pode, desculpa, Thiago. O fica à vontade. Tadeu está no top 3 de goleiros brasileiros? Ele tá entre os 3 melhores do futebol brasileiro nesse momento, nesse começo de temporada 2025, por tudo que ele tá pegando? Analisando só esse ano, esse recorte assim de Analisa janeiro, de 2019 pra cá. de 19 pra cá, entre os 3? Não, entre os 3 não. Ele tá entre os melhores goleiros do futebol brasileiro? Tá, fato. Jogando, o time foi muito feliz. Quando o Goiás jogou na Série A, a exigência que era em cima do goleiro do Tadeu, e várias vezes ele perdia os jogos, o Goiás sofria gols, e ele ainda era escolhido o melhor em campo. Então, assim, ele é um goleiro competente, um goleiro que agora tá se aperfeiçoando a bater pênaltis, não treme na hora do vamos ver ali, já foram 4 cobranças, 4 acertos. É um goleiro que é líder desse vestiário, é um goleiro que parece ser um cara família, um cara que tem 2 filhos, gosta de sempre pontuar a sua família, é um cara que tem uma liderança dentro do elenco, então assim, gosta do Goiás Esporte Clube, tem carinho, ele é grato ao que o Goiás fez com ele, como você mesmo disse, preferiu ficar aqui do que ir para outros lugares, então ele optou, acredito, para seguir os mesmos passos do Arley, fazer história aqui com a camisa do Goiás, e não tá errado. O que falta ao Tadeu, penso eu, seria mais títulos para colecionar ao longo dessa história bonita que ele tá escrevendo com a camisa do Goiás. Mas ele não joga sozinho, né? Sim, concordo, mas assim, é o que eu penso em relação, se ele tivesse e pode ter a eventual possibilidade de ganhar mais títulos, vai coroar uma carreira bonita, uma carreira que identifica com o torcedor. Hoje o maior ídolo do Goiás, Thiago, o melhor jogador do Campeonato Goiano dessa temporada, se você perguntar lá todos, é Tadeu. Tadeu é o único ídolo hoje que um torcedor pequeno gosta de ver em campo. Então um goleiro, uma posição em que nem sempre é tão assim, né? Onde o atacante faz 10, 15 gols, o menino já quer comprar a camisa dele, mas o Tadeu hoje é referência nesse elenco. Então, pra mim, o Tadeu, o Jair foi muito feliz ontem em pontuar entre os 5 melhores hoje do futebol brasileiro. Eu também enquadro isso. Mas é um goleiraço, líder desse Goiás, então pra mim o Tadeu tá disparado aí, apontando como o melhor do Campeonato Goiano até o momento. 12h35, debate das horas, oferecimento GP Car Centro Automotivo, Avenida TB3, Jardim América. Clube de Tiro Léder Pinheiro, um local maravilhoso para os apaixonados pelo tiro esportivo. Restaurante Chão Nativo, T1144, Setor Bueno, 3241-2266. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. E Goianão 4play.bet, jogue com responsabilidade somente para maiores de 18 anos. Para mim, o Arley é disparado o maior goleiro da história do Goiás. Sem dúvida. E falta ao Tadeu mais conquistas para que ele se aproxime mais do Arley. Porque, tecnicamente, para mim, essa proximidade está chegando. Tadeu é um goleiraço, time. Goleiraço. Ele é bom demais. O Arley ficou 14 anos no Goiás. E ele ganhou muita coisa. Só que se o Tadeu tivesse os times que o Arley teve, sim, Tadeu teria ganho os mesmos campeonatos. Falta realmente a questão dos títulos. Eu dou muito... A diferença é que ele só teve time fraco, como gente. Como ex-jogador, eu pontuo muito essa questão da longevidade no clube, sabe? Ninguém fica igual o Arley ficou 14 anos se não for um baita de um jogador. O Tadeu já está aí desde 2019, como você citou. Ninguém ficaria se não fosse um baita de um jogador, e principalmente nos dias de hoje a gente vê o jogador passando de forma relâmpaga pelos clubes, né? E ele criou essa identidade com o Goiás, assim como o Arley criou lá atrás. Falta ainda assim a questão dos títulos, né? Só ganhou uma Copa Verde, mas isso não tira dele a sua grandiosidade como goleiro, mas ainda para mim o Arley tá bem à frente. O Arley, para mim, eu já coloquei aqui da outra vez, como jogador de futebol, esquece a questão de dirigente, para mim o Arley entre os 3 maiores jogadores da história do Goiás. Já pra gente matar o tema aqui, o Tadeu hoje pegaria top 3 do futebol brasileiro? De goleiros brasileiros? Nacionais? Thiago, ele pegaria top 5. Top 3, talvez não. Vocês citaram vários goleiros aí, esquecer do Cássio, né? Que apesar de já estar numa descendente... Não, a gente citou o Cássio e tiramos ele da lista. Falou o Cássio? Então eu não só escutei, que a gente tirou ele da lista. Eu não vejo nesse momento o Cássio à frente do Tadeu. Tadeu. Tá em decadência. É a minha visão, mas né? deixa eu falar só um detalhe aqui. Eu já falei várias vezes, em oportunidades diferentes, os 5 melhores goleiros da história do Goiás, que são, sem ordem, Amauri, Edson, Arley, Eduardo e Tadeu. São 5, na minha opinião, melhores goleiros da história do Goiás. Para mim, o melhor é o Edson. Quem viu o Edson jogar, talvez vai concordar comigo. Agora, o maior, sem dúvida, é o Arley. Pela quase 800, mais de 800 partidas, todos os títulos. É preciso diferir maior de melhor.
né? Nem sempre o jogador ostenta as duas definições. Perfeito. Eu vi o Edson jogar e pra mim o Edson não chega nem aos pés do Arley. Também acho que Eu vi não. na década de 80 o Edson, goleiro baixo, veloz, ágil dentro do gol ali, mas pra mim tá bem distante do que foi o Arley. Não é à toa que o Arley ganhou tudo com o Goiás aí, que disputou praticamente. Ele jogou no melhor Em time da história do Goiás, Em né? 14 anos o Arley ficou à frente do gol do Goiás. 12h38 agora, 12h38. Encerrado aqui o tema do Goiás, amanhã a gente fala mais, já projetando aí possivelmente Vila Nova e Goiás na fase semifinal do Campeonato Goiano. Você já deixou o teu like no canal do YouTube? Tô pedindo aqui de novo, deixa o teu like, fortalece a gente. Vamos bater aqui a meta de 400 likes até as 3 da tarde. Daqui a pouquinho tem um Dragão do Brasil com novidades, hein? Quem será o treinador do Atlético para a sequência da temporada? Chega até amanhã? Chega até o final de semana? Até segunda-feira? Daqui a pouco mais detalhes para você na Band News. André Luiz Machado, eu vi o Edson jogando, mas o Eduardo era melhor. Time do povo, Tadeu jogou contra o Vila Nova 12 jogos, 6 vitórias do Vila, 5 empates, apenas uma vitória do Goiás. Tadeu agora freguês da história do Goiás contra o Vila. Time do povo, ele não joga sozinho, né? Se o Goiás tivesse mais 3 Tadeus, um Tadeu zagueiro, com a qualidade do Tadeu para zagueiro, um Tadeu volante, um Tadeu meia e um Tadeu atacante, rapaz, o Goiás estava na Série A assim, ó, entre os 10 melhores. Tadeu é muito acima da média. Ele é muito acima da média. E o tanto que esse cara é cabeça. Eu conheço o pai dele, o seu Elcio, paranaense, pessoa maravilhosa também. Cara, o Tadeu é uma pessoa assim, ele é um ser humano acima da média. Eu gosto da postura dele. Ele né? é um ser humano acima da Postura média. de atleta. Não, ele Venceu, respeita o perdeu, Goiás. Respeita. Ele sofre quando o Goiás perde ali, quando o Goiás E olha ganha, que eu ele já vibra, critiquei mas o Tadeu aqui. Ele não sai de um limite, né? Ele tem um limite dele de... Sobriedade, né? Ele vem amadurecendo, Ele é muito sabe? consciente, né? Você vê Exato. assim, ele já teve momentos ali que... E realmente a gente jogou, a gente sabe o tanto que é ruim perder, né? péssimo. O tanto que é ruim você perder um jogo, uma decisão, tanto que é ruim perder dentro de casa, como foi alguns jogos, campeonatos que o Goiás perdeu dentro da Serrinha, e aí às vezes ele extrapolou ali em algumas atitudes. Até o ano passado, né, Tim? Mas Nós- sempre ele- lutando ele- pelo Goiás. Sempre Exatamente. reconhecendo também, né? Quando Ele- comete erros. Ele agia tanto pela emoção que às vezes ele extrapolava. E hoje ele é mais ponderado. Você vê que ele perde o jogo pro Vila ali, ele tá nervoso por dentro, mas ele consegue manter o equilíbrio. O ano passado, o ano retrasado, que ele pôs a mão pro Guto Ferreira, Foi em 2023. 23. Então, assim, se calhar hoje ele não faz essas atitudes mais, mas é na necessidade de querer ganhar, de querer, vamos, acorda, meu amigo, eu quero ganhar esse jogo. Ele sente o jogo, Ele, né? exatamente, Ele ele vive sofre, tanto ele aquele vive. momento ali que às vezes hoje ele tá amadurecido, eu vejo um cara mais sóbrio, um cara mais tranquilo, líder. Então, assim, isso é muito bom pro Goiás, por isso que é o melhor goleiro aí disparado do futebol goiano. Pedro Henrique Jacob de Oliveira, imprensa goiana vive numa bolha. O Tadeu nunca está entre os 5 melhores do Brasil. E eu concordo com você, Pedro, plenamente. Ele não está entre os 5, não. Para mim, ele está entre os 3 melhores do futebol brasileiro. 5 é demais. Está entre os 3. O que foi, Davi Lacerda? Thiago, eu tô ouvindo a discussão de vocês sobre o Tadeu, eu tarde. estava averiguando ali. Sim. O Tadeu, ele se tornou o goleiro com mais defesas de pênaltis na história do Goiás. Olha Ele que bacana passou o esse detalhe. Eduardo. Quantos? Ele estava igualado com o Eduardo com 20 pênaltis defendidos. Com os 3 de ontem, ele chegou a 23. Olha que bacana esse dado aqui do Davi. Né? Esse menino é custoso, hein? Custoso. Goleiro Eu que mais pegou pênalti na história do vi Goiás. o Eduardo jogando também. O Eduardo também era um gaúcho, Parabéns pela né? informação, Davi. Um goleiro do sul do país que veio, era um baita de um goleiro também. E não sabia que o Eduardo era o detentor dessa marca de mais pênaltis defendidos. E agora o Tadeu é o líder. Ô, Tim, Oi, Jean. Fala, gente. tem uma época no Campeonato Brasileiro que os jogos, quando terminavam empatados, tinham disputa de pênaltis. E aí o time, em vez de ganhar 3 pontos, ganhava 2. Um do empate e um da disputa de pênaltis. E nesse período, o Eduardo era o goleiro do Goiás. Então ele pegou muitos pênaltis nessa ocasião. E quanto ao Edson, o Edson pegava pênalti, era do Zico, do Roberto Dinamite, do Sócrates, do Falcão, era desse povo aí. O Arley pegou do igual o Ronaldo Arley, né? Do Ronaldo Fenômeno. Fenômeno, do Romário, Rivaldo. do Ronaldinho, do Rivaldo, do Alex Cabeção. É. Por aí também, né? Povo ruim, né? É de Jalminha, né? É, povo ruim. Povo ruim Romário. Romário. Romário também já bateu pênalti no Arley. Alguns aí, mais ou menos. É, Fred, uns cabeças de do bagre, né? É. Alguns Fred, cabeças de cuidado. bagre.